Itaúsa em região decisiva. A gente não pode perder o rompimento da semana passada ou a gente pode iniciar um novo movimento corretivo, tá? A gente teve um ótimo sinal no fechamento da semana anterior e agora a gente precisa de uma confirmação para continuar com o nosso cenário de crescimento da ação. Então vamos entender tudo que pode acontecer, tanto na falha quanto na continuação da alta. Vamos ver o que a gente precisa ficar preocupado, os detalhes. Vamos ver, como sempre, um vídeo completo para vocês, também com notícias, fundamentos, preço justo, e vocês ficam preparados para as próximas 2 semanas nas ações da Itaúsa, beleza? Antes da gente continuar, canal de cripto. Entrem lá, estudem, conheçam esse mercado que é cheio de oportunidades. Deu até muito mais oportunidades do que normalmente ele dá e muita gente vai ficar de fora e daqui a alguns meses vai se arrepender demais, tá? Então, deem uma olhada, estudem, conheçam esse mercado, se inscrevam lá no nosso canal e, claro, o nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir a longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia, QR Code, primeiro comentário fixado, beleza? Vamos lá então para o nosso gráfico semanal, onde nós vemos que rompemos o nosso topo anterior. A gente tinha aqui esse topo dos 9,34, que na minha leitura é o topo importante da Itaúsa, tá? Só que a gente agora precisa confirmar. Rompemos semana passada e a gente tem que conseguir ultrapassar agora o candle, fechar acima dele essa semana para ter uma validade aí, um viés bem mais forte de continuidade de alta. Porque se a gente voltar, tá? Ou essa semana a gente fecha dentro desse candle, semana que vem a gente perde ele, ou até mesmo essa semana a gente fecha abaixo desses níveis aqui dos 9,25, isso aí pode ser justamente mais uma armadilha do mercado nesse topo e jogaria a gente de volta para essa zona de acumulação. Então veja que essa semana é decisiva. O que acontecer agora pode ser a nossa leitura aí de longo prazo. Tudo vai depender também do Ibovespa, que eu estou com sérias desconfianças, que acompanha aqui o canal sabe. Para mim essa alta não vai se sustentar, mas como sempre a gente tem que esperar o mercado confirmar. Não adianta eu achar uma coisa, mas o gráfico mostrar outra. Então, na minha leitura, só confirma o viés de baixa abaixo do candle da semana passada. Tá? Então, a gente teve um passo importante para alta, que foi o rompimento. As melhores oportunidades para quem acompanhava o canal foram justamente aqui embaixo, na zona dos 8,50, quando a gente tentou perder esse fundo. Então, vê como a gente pode ter o mesmo cenário agora. Ó. Perde fundo, volta, oportunidade de comprar. Rompe o topo, volta, oportunidade aí de sair fora ou pelo menos parar de comprar, né? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro e todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas eu vejo o retorno para essa faixa dos 9,30 como uma armadilha do mercado no verdadeiro topo. Tá? Isso aqui para mim é só uma busca por liquidez, tá? Ver como a gente rompe, vende aqui para quem quer comprar topo, tira todos os vendidos e depois devolve tudo com força. Tá? Então isso aqui eu não considero um topo forte, para mim o topo está aqui, beleza? Então tudo vai depender agora do teste desse movimento, tá? E isso aí pode nos gerar um movimento de alta bem interessante nas ações Itaúsa, ao mesmo tempo que pode nos levar a uma correção, a um ciclo corretivo um pouco mais pesado, tá? Mas tudo isso a gente vai ver agora nas nossas projeções. Olhando para o gráfico diário, a gente ainda não teve um sinal tão interessante de topo, então a gente tem que levar isso em consideração para justamente não querer se adiantar do mercado, tentar adivinhar o que ele vai fazer. Então sair vendendo aqui achando que ele vai cair, na minha leitura, não faz sentido. Tem que esperar o mercado sinalizar. Se eu tivesse comprado, eu não venderia. Se eu não tivesse comprado, para mim, na minha leitura, o risco-retorno de comprar essa região é perigosíssimo, eu não compraria. Melhores oportunidades foram aqui embaixo. Tá? A gente trouxe inúmeros vídeos aqui ressaltando esse ponto aqui das ações da Itaúsa. Beleza? Então vamos ficar de olho, romper essa linha para baixo, cenário de baixa, rompendo essa acumulaçãozinha aqui e seguindo, subindo, fechando o semanal agora acima da semana anterior, a gente já abre espaço para continuidade da alta, tá? Então vamos entender agora aonde pode nos levar esses dois movimentos, tanto para cima quanto para baixo, e a gente já fica aí preparado observando o que o mercado vai decidir nessas próximas semanas, tá? Mas antes da gente continuar, quem não é membro do canal, aproveita, já se torna membro. Aproveitem aí quem está perdido, fazendo tudo errado, perdendo dinheiro, se torna membro do canal, principalmente nosso membro capitalista, tem certos cenários, estratégias,
tira dúvidas, mentorias, comunidade no WhatsApp, a nossa parte de criptomoedas também toda está incluída para o nosso membro capitalista, então aproveitem e se tornem membros do canal. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like que ajuda muito. Qualquer like de vocês ajuda demais aqui o canal, beleza? Então vamos lá de volta para o nosso gráfico. Vamos pegar aqui um semanal e vocês vão entender aqui o porquê que essa zona é importante, porque que a gente não pode falhar, tá? Então veja que o mercado fez uma armadilha aqui embaixo, nos 8,29. Então, ó, a gente fez um fundo, 2, 3. Aí o mercado vem, fura, tá? Buscar a liquidez aqui de todo mundo que deixou o stop aqui embaixo e joga para cima. Agora, se ele não ultrapassar aqui, a gente vai aonde? Exatamente validar esse fundo, ó. Formar aqui a validação desse fundo, testar aqui o maior volume dos comprados, ou seja, defendendo a tese de quem está formando esse fundo aqui, para depois subir. Então vejo que uma perda do candle da semana passada nos levaria a uma correção aí de mais ou menos aproximadamente 10%. Tá? E aí sim, aqui a gente sobrevivendo, segue o movimento de alta, perdendo isso aqui, a gente iria testar lá a casa do 7,40. O que agora, pelo nosso contexto atual, eu já estou vendo aí com uma possibilidade bem pequena disso acontecer. Tá? Mas claro, a gente só vai saber, como eu sempre digo, né? A gente só vai saber o que vai acontecer neste fundo quando ele chegar aqui. Então, vê que para a gente chegar nisso, a gente precisa perder o candle da semana passada, confirmar a perda, vir testar e aí descobrir se isso aqui vai ser o suficiente para reverter ou não. Então, vamos com muita calma, vamos passo a passo aqui na nossa análise. Por enquanto, segue a tendência de alta. Mas fiquem ligados aí na perda desse 9,20, que seria um cenário para essa correção até os 8,20, para depois voltar a subir. E aí as novas oportunidades para quem quer comprar baratas ações da Itaúsa seria justamente nessa faixa dos 8,50. Beleza? Caso a gente confirme, então, esse movimento aqui de alta, ou seja, rompe o candle da semana passada, segue subindo, aí a gente está falando de um alvo que pode chegar até a casa lá dos 11, 12 reais pelo preço de hoje, uma alta aí de mais ou menos uns 27%. Então, por isso que, se eu tivesse comprado, eu não me arriscaria a vender agora. Tá? Pelo menos aí quem está pensando em valorização da ação. Quem está pensando em dividendos aí é outra parada. Aí não faz nem sentido pensar em vender, só encontrar pontos para comprar mais barato. Então, por enquanto, pelo cenário atual, pela fotografia atual, eu só procuraria compras nessa faixa. Tá? Acima disso, eu vejo uma relação risco-retorno meio desnecessária e perigosa. E eu prefiro não fazer nada, beleza? Mas o cenário, por enquanto, aqui segue bem positivo. Na parte aqui de notícias, Itaúsa está com descontão, vê o CEO, né? O CEO, não sabemos explicar. Então, a Itaúsa negocia com desconto de holding de 25%. E considerando outras companhias de capital fechado, como Copa Energia e a Egea, poderia chegar a 28%, diz aí o CEO Alfredo Setúbal. Então, esse desconto existe a partir da soma das partes das empresas investidas, Itaú, Alpargatas, Dexco e CCR, em relação ao valor de mercado da Itaúsa. Hoje a companhia vale 103 bilhões na bolsa e acumula alta de 10% no ano. Então, para quem está ligado mais nessa parte de fundamentos, vê que realmente é um desconto importante, tá? Então, para quem gosta, tem que ficar ligado nesse tipo de conta. Então, confiram aí para ver se bate com a estratégia de vocês. Eu vejo sim também a Itaúsa bem barata, só questionando mesmo realmente é o ponto para comprar, que na minha opinião, pelo menos esse ponto já passou. Então, fiquem de olho aí. Na parte de fundamentos, a gente tem aqui preço-valor patrimonial 1,09, praticamente na média histórica, um pouquinho abaixo. Tá? Mas realmente eu vejo com muita dificuldade ele perdendo essa região de 1 para 1. Tá? Preço sobre lucro 7,03, também praticamente na sua média histórica. Dividendos 9,61, esse sim disparou, foi uma reclamação aí muito recorrente dos acionistas da Itaúsa que os dividendos tinham caído muito e agora a gente está recuperando, já batendo 9,61 atualmente. Então tá ficando interessante, não só o potencial de valorização da ação, mas os próprios dividendos. O ROI 15,56, também na sua média histórica, então a gente vê que os indicadores são bem estáveis. Na parte aqui de resultados, em 2024, muito positivo, a gente vê aí um crescimento muito bom, ó,
da Itaúsa. Então isso aí pode trazer uma confiança, e agora com os dividendos voltando a pagar valores consideráveis, vamos dizer assim, que era uma das reclamações do mercado, a gente pode ver essa tão esperada valorização da ação. Na parte do preço justo, R$ 16,37, atualmente a gente está em R$ 9,58. E fiquem ligados aí, a gente só tem esse detalhe para ficar atento, mas no longo prazo a situação é bem favorável, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aí em cima para vocês, se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!